Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você da semente que tem mais impacto no colágeno do nosso corpo. Muitas pessoas se preocupam com colágeno por causa da pele, da unha, do cabelo, das articulações, das dores, dos ossos e querem saber mais sobre isso, como otimizar a nossa produção de colágeno. Eu vou te explicar isso tudo aqui, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você consome colágeno no dia a dia. Você compra algum suplemento de colágeno? Toma caldo de ossos? Faz caldo de pé de galinha? Como é que isso funciona para você? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Eu tenho alguns vídeos já falando mais sobre isso e se você se interessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Aproveita agora e já deixa sua curtida no vídeo, isso é super importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, já aproveita e compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Antes de começar a te falar sobre essa questão da semente, eu vou te falar de algumas sementes, sim, e principalmente para mim, a semente que mais pode te ajudar com essa questão do colágeno. A gente tem que entender melhor o que é o colágeno, né? Afinal de contas, a gente sabe que o colágeno é uma proteína, a proteína estrutural mais abundante que tem no nosso corpo, mas o colágeno ele não vem necessariamente pronto da comida no sentido de que ele tá na nossa alimentação, mas a gente não absorve ele inteiro quando a gente internaliza ele no nosso corpo. Para a gente absorver qualquer tipo de proteína, ela tem que ser quebrada em aminoácidos, peptídeos, dipeptídeos. E aí ele passa para a corrente sanguínea justamente fracionado e quebrado e ele se reestrutura dentro do nosso organismo de acordo com os micronutrientes que a gente tem. Você já vai entender um pouquinho melhor. Então, para produzir o colágeno no seu próprio corpo, você vai precisar de aminoácidos, principalmente a glicina e a prolina, enzimas e cofatores minerais. Sem esses cofatores, o colágeno até pode ser produzido, mas ele fica fraco, fica mal organizado e acaba se degradando mais rápido, ficando um colágeno menos fortalecido para o nosso intestino. E é exatamente aqui que as sementes podem entrar para te ajudar. Separei algumas sementes que podem te ajudar muito com essa questão do colágeno e a primeira delas é a semente de abóbora. A semente de abóbora é muito rica em zinco e o zinco é essencial porque ele está relacionado com as enzimas envolvidas para a síntese de colágeno. Também está relacionado com a cicatrização e a renovação da pele. Então, sem zinco suficiente, o corpo até tenta produzir o colágeno, mas ele acaba ficando mal estruturado. Por isso, as pessoas com deficiência de zinco têm a pele mais fina, tem aquela cicatrização mais lenta e as unhas fracas. Então, a semente de abóbora é uma forma fácil, econômica e muito versátil, né, de você acrescentar zinco no seu dia a dia. Depois de falar das sementes, eu vou te dar algumas dicas de como incorporar na sua alimentação, tá? Não se preocupa não, até de quanto consumir e tudo mais. A segunda, e que muitas pessoas não associam com colágeno, mas para mim é uma das mais importantes, é a semente de gergelim. Ela é muito interessante porque ela é uma fonte de cobre e o cobre participa de uma enzima responsável por formar as pontes entre as fibras de colágeno e dar resistência e elasticidade ao colágeno do nosso organismo. Então, sem cobre suficiente, o colágeno fica frágil mesmo que você consuma proteína. E é por isso que a deficiência de cobre pode gerar flacidez, perda de firmeza e envelhecimento precoce da pele e das articulações. Outra semente interessantíssima é a linhaça. A linhaça protege o colágeno da degradação. Isso porque ela protege o colágeno que a gente já tem através da quantidade de ômega 3 que ela naturalmente tem. A gente sabe que a linhaça e a própria chia são ricas em precursores do ômega 3, que ajuda nessa questão da inflamação crônica, e um corpo mais inflamado acelera a degradação de colágeno, a quebra de colágeno. Então, quando o corpo está mais inflamado, ele quebra, destrói mais colágeno do que consegue produzir. A velocidade não fica equivalente. Então, a linhaça ajuda a diminuir esse estado inflamatório do nosso organismo, criando um ambiente mais favorável para a manutenção da pele, articulações e tecido. Outra semente incrível é a chia, que justamente é prima da linhaça. Além da chia ajudar por conta dessa questão dos anti-inflamatórios que eu te falei, né, ser muito rica em ômega 3, ela também tem um papel muito interessante na digestão. A gente sabe que não adianta a gente consumir ótimos alimentos, nutritivos, se o nosso intestino não consegue absorver isso. Então a chia está muito relacionada com a saúde intestinal. Quando o intestino está saudável, ele consegue absorver melhor o zinco, o cobre, a vitamina C, ajuda a reduzir a inflamação sistêmica. E a chia tem um papel muito interessante pela mucilagem que ela forma,
de favorecer o trânsito intestinal, expulsar o bolo fecal, que às vezes podia estar mais parado ali, a pessoa mais constipada, prejudicando o processo absortivo dos outros nutrientes. Então a chia também é uma semente maravilhosa quando a gente pensa em melhorar a absorção dos outros nutrientes, além dela mesma já ter o ômega 3 que eu te falei. A semente de girassol também é maravilhosa, ela é como se fosse uma proteção antioxidante para o nosso organismo. Ela é fonte de vitamina E e a vitamina E protege as fibras de colágeno contra a oxidação. Ela é uma vitamina lipossolúvel, antioxidante muito interessante e reduz, então, os danos causados por radicais livres. A vitamina E ela não aumenta a produção de colágeno, mas ela preserva o colágeno que está existente e a gente sabe que a oxidação do colágeno pode dar um envelhecimento precoce e esse envelhecimento precoce não é só na pele, não. É também nas articulações e nas dores do nosso corpo. Então, como a gente pode acrescentar essas sementes no dia a dia, né? Eu adoro a semente porque ela é muito versátil. Quando a gente pensa em semente, a gente pode pensar primeiro em misturar todas elas num pote, essas que eu falei, e você pode pegar uma colher de sopa delas e jogar por cima do iogurte, jogar no seu suco verde, jogar por cima da salada, fica muito gostosa. Fica aquele crack-crack na saladinha, sabe? Então, funciona super bem. Você pode botar na vitamina, você pode botar onde você quiser mesmo. A semente não é doce nem salgada e justamente esse é um ponto muito importante. Não comprar sementes que tenham sal adicionado, porque você está consumindo muito sódio sem necessidade. E claro, né, não comprar sementes que tenham açúcar, caramelo, casquinha de qualquer forma, porque isso poderia piorar o perfil nutricional dela também. Lembrando também que essas sementes podem ser utilizadas em forma de farinha. Você pode pegar essas sementes e bater no processador, no liquidificador, até formar uma farinha. Aí você pode fazer panqueca, bolo, pão, o que você quiser em substituição à farinha de trigo ou até mesmo complementando as suas receitas para enriquecer. Não precisa botar toda a quantidade de farinha que você colocaria de farinha de semente, até porque às vezes a palatabilidade, dependendo das sementes, não é tão interessante assim, né, comparada com uma farinha de aveia, por exemplo, mas você pode acrescentar para enriquecer as receitas, é uma forma muito interessante. Aí algumas pessoas perguntam, Patrícia, isso quer dizer então que elas são melhores do que o colágeno? Não, são coisas diferentes. E como eu te falei no começo do vídeo, o colágeno é uma proteína e o colágeno é uma proteína animal. A gente não conseguiria pegar colágeno das sementes. A gente só consegue pegar colágeno de alimentos que têm realmente proteína animal. Então, você consegue colágeno, como eu te falei, do pé de galinha, do caldo de ossos, ou até mesmo um suplemento de colágeno que já foi separado, né? Já teve esse processo industrial. E são coisas diferentes. O colágeno vai ser mais completo e vai ser mais rico, mas por outro lado, se você consome o colágeno e não tem uma alimentação equilibrada, você não vai estar potencializando aquele efeito dele. Então, conseguir uma alimentação equilibrada com certeza vai melhorar muito a sua saúde nesse sentido. Me conta se você sofre aí com dores nos ossos, articulações, se você percebe que o viço da pele não está tão bom, a pele já está mais flácida, se você vem tentando melhorar o consumo de alimentos fontes de colágeno ou que ajudam a produzir colágeno no seu organismo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha com quem vai gostar, compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.